Olá pessoal, tudo bem? Nós temos uma situação no Oriente Médio que está ficando muito difícil, conforme nós estamos observando. Existem vários indicativos da possibilidade de guerra generalizada na região do Oriente Médio, que vai envolver certamente grandes potências, que pode desencadear para além de um conflito regional. Porque que há um conflito na região é inquestionável, nós temos ataques de partes a partes conforme estamos observando, desde o dia 7 de outubro de 2023, que a escalada de tensão na região só tem aumentado. E diante desse cenário, todos os acontecimentos que têm acontecido recentemente têm indicado a possibilidade de uma guerra de proporções significativas envolvendo vários atores na região, conforme sabemos, Israel e o resto. Será que nós podemos pensar assim? Ou o resto contra Israel, ou todo o Oriente Médio? Não é verdade todo o Oriente Médio contra Israel, porém, países com peso importante e coordenados em boa medida ali pelo Irã têm uma perspectiva sim contrária a Israel, conforme nós sabemos e estamos observando já há algum tempo, né? Então, nós sabemos quando começa uma guerra, mas nós não sabemos o que ela terá de proporções e nem quando acabará. Este é um fato triste e lamentável, mesmo porque as vidas humanas inocentes é quem perde e sofrem, não é perdem e sofrem com as guerras, conforme nós sabemos. E o indicativo agora, conforme aponta o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, é de que o Irã irá atacar Israel. Vamos tentar fazer um retrospecto para entender o contexto desta afirmação aí do secretário de Estado dos Estados Unidos, que afirma que o Irã pretende atacar o Estado de Israel aí nas próximas horas. Olá pessoal, tudo bem? Vou pedir a você, deixa o like, se inscreva no canal e, claro, divulgue o conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. E quem quer aprender e aprofundar sobre o Oriente Médio, conhecer tudo sobre a geopolítica do Irã, da Arábia Saudita, a formação e a história de Israel, Palestina, enfim, dê uma olhada na nossa comunidade geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo, vem estudar com a gente, sem mais. Aqui nós temos então a foto aí do líder do Irã, o líder supremo no caso, que é o Ayatollah Khamenei. Nós temos as tensões a mil envolvendo o território do Irã e o Estado de Israel, em boa medida porque a guerra entre Israel e Hamas extrapolou a fronteira do Estado de Israel e da Palestina. Nós temos que desde o dia 7 de outubro, com o ataque feito ali por parte do Hamas contra Israel, conforme nós observamos, houve uma escalada de tensão envolvendo o Iêmen, o Líbano, o Irã, conforme nós estamos observando, além de ataques que Israel fez à Síria. Então, os países vizinhos de Israel, em boa medida, estão todos eles envolvidos em conflito contra Israel, exceto a Jordânia, né? Embora dentro da Jordânia nós temos população contrária a Israel, mesmo porque parte significativa de palestino vive na Jordânia. Ainda que a Jordânia seja um país cuja relação com Israel, em termos oficiais, seja estável em boa medida. Porém, parte considerável da população que vive no território da Jordânia é profundamente contrária a Israel e a política de Israel no Oriente Médio. Então, o que nós vemos ali é um Estado israelense isolado, em boa medida, e crescentemente isolado. É o que nós falamos, inclusive, no nosso canal, e eu falei com os meus alunos de geopolítica em vários momentos. Houve um apoio significativo a Israel quando do ataque de 7 de outubro, quando Hamas entra na região sul do Estado de Israel e comete as execuções no show ali que o pessoal tava, aquela coisa toda, né, no evento de rave, bem como também quando sequestraram os israelenses, enfim, foram 1.400 pessoas israelenses que foram executadas pelo Hamas naquele contexto e 200 pessoas sequestradas, uma coisa assim, um número bem considerável, né? Naquele momento, nós tínhamos um apoio considerável a Israel quando nós pensamos nos aliados israelenses. Quando nós olhamos para a Europa e para os Estados Unidos, o apoio a Israel, de certa maneira, era incondicional. O apoio era simplesmente Israel tem o direito de se defender. À medida que a guerra foi acontecendo, mesmo os aliados do território europeu, sobretudo aliados de Israel, historicamente importantes, começam a questionar as ações de Israel na faixa de Gaza. Isso fez com que também, além, claro, imagina você, se os aliados de Israel estão
questionando as ações de Israel, a gente viu mesmo o governo dos Estados Unidos dizendo para que Israel não avançasse sobre a cidade mais ao sul do território de Gaza, que é a cidade de Rafah, não é? O Rafa, tal. Mesmo assim, Israel avançou nesta região que fica no limite, na fronteira com o Egito já, certo? Ou seja, aliados de Israel, e aí nós temos ainda o caso da Espanha, da Eslovênia, da Noruega e depois da Irlanda, 4 países da Europa que passam a reconhecer a Palestina, em evidente tentativa de isolar Israel, ou pelo menos falar para que Israel dê uma olhada no modo como tem agido. Tudo bem? Não é negar o direito de Israel de se defender na concepção de alguns, mas é tentar um caminho para a paz. E aí todos acabam colocando, ou muitos, não é? Acabam colocando a culpa da guerra de Israel em Gaza ter sido prolongada nas costas do Netanyahu. Mas, ao mesmo tempo, a postura do Netanyahu é, para lá, não, nós temos uma guerra porque existem dezenas, centenas de pessoas que estão sob sequestro, que estão lá sob o comando do Hamas. Então não dá para deixarmos para trás estas pessoas. E aí a guerra só vem escalando, conforme nós observamos, infelizmente. De modo que, inclusive, nós tivemos ataques de aliados do Irã contra Israel ao longo desses últimos meses. Vocês devem se lembrar. O grupo Houthis do Iêmen jogou um míssil contra Israel, foi interceptado ali na região do Golfo de Aqaba, no extremo sul de Israel, onde você tem um sistema de defesa antimíssil ali, Arrow, tudo bem? No sul do território de Israel, em Negev, no deserto e tal. Depois a gente assistiu, não é? Foi mais recente isso, um ataque com drone em Tel Aviv, na capital política de Israel. E esse ataque fez com que houvesse uma coordenação militar por parte de Israel e dos Estados Unidos, junto com o Reino Unido, salvo engano, o Reino Unido também, acho que até a Itália teria participado, contra o porto de Hodeida no Iêmen. Então nós temos ataques feitos por parte de Israel contra o território do Iêmen. Ou ainda, quando nós vimos ataques feitos por parte de Israel contra a Síria, na embaixada iraniana da Síria, que desencadeou ali em abril, no dia 14 de abril, vocês devem lembrar que o Irã fez um ataque, com 13 ou 14 de abril, uma coisa assim, um ataque significativo contra o território de Israel, utilizando drones, mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, uma coisa assim, não é? Só que um ataque com o objetivo talvez de mapear o Estado de Israel e entender a capacidade de defesa, não é, de Israel. Fato é, Israel atacou a Síria, no caso atacou uma embaixada iraniana na Síria, executando ali generais do Irã, um general iraniano, e a resposta do Irã foi militar, com um ataque com mais centenas de mísseis, não lembro agora, mas muitos drones contra o Estado de Israel, que foram interceptados por bases militares no Iraque, pela própria Jordânia, que defendeu Israel naquele contexto. Então você tem, pera lá, uma guerra que já saiu dos limites Israel-Gaza ou mesmo Israel-Líbano. Porque desde o dia 7 de outubro a gente vê ataques por parte do Líbano contra o território de Israel. Simplesmente uma situação muito triste, né? Porque mais recentemente os ataques na região de Golã, as colinas de Golã e tal, aí a foto do drone, né, utilizada aí por parte do Irã contra Israel. Aliás, aqui eu vou pedir mais uma vez a você, deixa o like, se inscreva, para ajudar o nosso trabalho aqui no nosso canal do YouTube, trazendo análises, não é? Tentando compreender os lados, as motivações aí dos conflitos. Podem observar. Dependendo do vídeo, alguém me xinga, defensor do Irã ou depois de Israel, né? Não é isso. Não é esse o foco. A geopolítica é uma ciência onde nós observamos que não existe amizade necessariamente nas relações entre os países, existe aliança de interesse. Existe sim, repito, aliança de interesse. Tudo bem? Não é o mundo da Cinderela, né? Os imbecis são acostumados com o mundo da Cinderela, com a Disney, né? Acham que existem bandidos e mocinhos, e não é assim. O mundo é mais complexo, né? Existem ações reprováveis em todos os países, sem dúvida, não é? E, ao mesmo tempo, nas relações que os países têm entre si, existem interesses, tudo bem? Existe poder, ok? Bom, então avançando aí, nós temos Israel que atacou alvos na Síria, conforme nós falamos, alvos ali da Guarda Revolucionária, resultando em 10 mortes, inclusive na capital da Síria, né? Só retrospecto aí. Mais recentemente a gente viu alvos no Irã, então Israel atacou em território do Irã e em território da Síria. O do Irã é mais recente, com a execução ali de Ismail Haniyeh, que é
líder, ou era líder político do Hamas. Ao mesmo tempo, na mesma semana, Israel também ataca o Líbano e acaba atingindo ali o número 2 do Hezbollah. O número 1 do Hezbollah é o, como chama? É o Nasrallah, né? Hassan Nasrallah, que é o líder do Hezbollah, e aqui o líder militar, salvo engano, o número 2 ali, o Faouq Shukr, né, que foi executado por Israel. Então, para lá, Israel está atacando em países na região com o objetivo de execução enfim, de assassinar, digamos, não é, de dar baixa também, uma vez que é guerra, enfim, desses líderes de grupos que são contrários a Israel, abertamente contrários, tudo bem? Desencadeando consequências muito significativas, conforme nós podemos observar. Aí a foda da embaixada, né? E aqui vale mencionarmos o limite fronteiriço entre o atual Estado de Israel e o Irã. O Irã é o mais importante país do Oriente Médio em vários aspectos, né? E o outro cenário que nós temos agora é que o Sergei Shoigu, que é o ex-ministro da Defesa russo, ok? Atual ministro de Segurança da Rússia, uma coisa assim, foi para o Irã. O Irã é na cor verde, aí conforme nós podemos observar, país de grande extensão geográfica, tem uma geopolítica importante, certo? O Irã apoia grupos aqui no território do Iraque, conforme sabemos. O Irã apoia grupos aqui no território da Síria, conforme sabemos, bem como também aqui no território do Líbano. E por fim, lá embaixo, né, que só aparece um pedaço aqui, que é o território do Iêmen. Certo? Então nós temos aí, repita-se, já falamos aqui algumas vezes, o chamado eixo da resistência. Agora, se houver uma guerra, né, se houver uma guerra de maneira mais intensa entre esses territórios todos aí, seus aliados contra Israel, fica mais difícil a eventual defesa israelense, né, porque Israel não tem uma profundidade territorial, é um país muito pequeno, diferentemente do Irã, né, até porque dificilmente Israel vai movimentar tropas, ok? Mesmo porque o efetivo demográfico é importante nesse cenário, a população israelense é bem menor do que a população iraniana, não tem nem comparação. O Irã tem 90 milhões de habitantes, né? Enquanto que Israel tem em torno de, no território israelense ali, no Oriente Médio, judeus do mundo tem em torno de 18, 19 milhões, né? No Oriente Médio são 9, 10 milhões de judeus, então é uma população que é 10 vezes menor do que a população iraniana. Isso certamente conta, né? Sem contar os aliados do Irã na região, na Síria, no Iraque, no Líbano, e a mesma população ali na Jordânia, que não apoia necessariamente Israel, embora o governo jordaniano tenha relações estáveis, ok, com Israel. É uma zona de tensão muito alta. Agora, para a defesa de Israel nesta região, nesse cenário todo, o que nós temos aí é a indispensável presença de tropas americanas, em especial conforme nós estamos observando, quando das tensões entre, né, Israel e Irã, ou mesmo logo após o ataque ali do Hamas contra Israel, a gente viu os navios americanos, os porta-aviões americanos nesta região. E nós temos novamente aí, mais recentemente, porta-avião dos Estados Unidos, salvo engano é o Ford, né, que cruzou inclusive o Estreito de Hormuz ali nos limites com o Irã. Então, diante de toda a importância geopolítica do Irã nesta região, Israel é diminuto, é menor, tem menor peso, de certa maneira, tem tecnologia, tem armamentos modernos e tal, é verdade. Talvez seja até uma potência nuclear, porém, em termos demográficos, o Estado de Israel é menor. E se não for a presença dos Estados Unidos e o apoio norte-americano para Israel, a situação israelense fica mais difícil, e muito mais difícil, inquestionavelmente difícil, né? Agora, para finalizarmos, vamos torcer primeiro para que haja paz. A gente vê hoje o Sergei Shoigu, ok, general importante russo, visitando o território iraniano. A gente vê uma aproximação crescente entre Irã e Rússia no contexto da guerra contra a Ucrânia e tal. E agora nós temos a presença do Shoigu no Irã. Tomara que eles busquem discutir a paz. Tomara que isto seja um movimento para que nós tenhamos paz. Porque, ainda que alguns torçam para a guerra, o fato é que são os inocentes quem perdem quando há uma guerra de fato acontecendo. Se você chegou até aqui, a gente fez um panorama, né, uma espécie de observação geral aí sobre a situação do Oriente Médio desses últimos tempos, sem ficar preso, né, a uma cronologia, embora eu goste de pensar assim, cronologicamente, o que tem acontecido, e mais uma observação genérica ao longo do tempo, e sem apontar as questões geográficas territoriais no mapa, mas vimos aí alguns mapas mostrando esta região.
Mas é isso, se você chegou até aqui, eu agradeço a presença, vamos torcer para que haja paz entre os homens do Oriente Médio. Mas é isso, bons estudos e conforme eu sempre digo aos alunos, respeita a geografia. Até mais, tchau pessoal.